Bom, pessoal, então vamos retomar aqui o nosso caminho de desenvolver o Force, né, desse ponto de vista axiomático. É bom a gente parar um pouco para pensar, né, sobre o que nós estamos fazendo, né, e nós começamos, né, com uma definição-chave, que é a definição de Framework Force genérico. Então vamos lembrar um pouco, né, o que é um Framework Force genérico. Pode pensar que é uma estrutura do seguinte tipo. Nós temos uma sequência de ingredientes. Então, o primeiro ingrediente é um modelo transitivo, da teoria de conjuntos usual, ZFC. O segundo ingrediente é uma ordem parcial com maior elemento, né, que é um elemento, a ordem parcial, um elemento desse modelo transitivo. Tá? Nós não precisamos supor, nesse nosso cenário, que o modelo seja numerado. Depois, nosso próximo ingrediente é uma relação ternária que nós chamamos de P-pertencimento, né? P aqui da ordem parcial. Né? É uma relação entre indivíduos, né, do M, que é, digamos, mediada por um elemento da ordem parcial. Os elementos da ordem parcial são chamados de condições, e os elementos do M nós chamamos de indivíduos. Aí nós temos os predicados de force, né? Para cada fórmula na linguagem da teoria de conjuntos, você tem um predicado de force, né? Ou força φ, nós podemos denotar assim. Que é, digamos, uma relação entre uma condição, né, um elemento da ordem parcial, e uma ênupla de indivíduos, onde N seria o número de variáveis livres da φ. E nós temos o predicado de genericidade. Então, nós temos essa estrutura, digamos, então esses são primitivos, né? A gente pode pensar assim. São os termos primitivos, né, que nós estamos axiomatizando. Quer dizer, nós não definimos nenhuma dessas coisas, né? Quer dizer, nós não dizemos o que é isso, o que é isso, nada. Bom, então, os nossos axiomas são basicamente axiomas dizendo que, bom, M, isso que eu falei, M é um modelo transitivo da teoria de conjuntos ZFC, P é uma ordem parcial com maior elemento, R é a relação de P-pertencimento, que nós denotamos assim, que é uma relação ternária, vamos entre A, Q e B, ou Q, A e B, né? Que deve ser definível, né? E deve satisfazer condições de boa fundação, né? Quer dizer, quando a gente projeta na ordem, a relação ativa tem que ser bem fundada, né? Bem fundada no N.
nós temos esses predicados de forcing, né, que eu sugeri que são nosso aparato de controle, né, e o predicado de genericidade. Então, na construção usual do forcing, você parte de um modelo transitivo, que também não é definido, parte de um modelo transitivo enumerável qualquer, e uma ordem parcial também com um elemento qualquer. Mas daqui para frente as coisas são definidas. Tá? É uma construção específica de um framework. Né? Então, essa relação, por exemplo, ela é definida na abordagem tradicional, pode ser definida assim, por exemplo. Essa relação normalmente é definida desse modo. Nós não precisamos disso. Nós vamos mostrar que basta pedir algumas propriedades bem gerais dessa relação que nós conseguimos desenvolver toda a técnica. Esse predicado de genericidade, né, normalmente é definido assim, C de X ou C de G. Né? Normalmente é definido assim, G é um subconjunto da ordem, né, que é um filtro e intersecta todos os densos que estão em M. Todos os subconjuntos densos da ordem que estão em M. Normalmente esse predicado é definido assim. Aqui na nossa abordagem a gente não define assim, só pede que seja um subconjunto que é um filtro, né, e que satisfaça os nossos axiomas. Daí nós já recuperamos isso, né, provando que se G satisfaz o predicado, então ele de fato intersecta todos os densos que estão em M. Né? Essa definição nós já recuperamos, né? Essa primeiro, agora nós estamos recuperando essa. Quer dizer, esses predicados também têm que ser definíveis no N. Né? Por quê? Porque o controle que nós vamos exercer sobre a extensão genérica tem que ser feito a partir do M. Esse é o ponto. Né? Então, a ideia do forcing é essa, construir uma extensão, né, desse modelo que é obtida pela adição de um elemento subconjunto da ordem, né, de tal modo que essa extensão ainda seja modelo. Então tem vários problemas para fazer isso. Primeiro, você não vai poder adicionar qualquer coisa. Quais coisas você vai poder adicionar? Bom, seriam essas que satisfazem esse predicado. Né? São os subconjuntos genéricos que você pode adicionar para dar o modelo. Se você adiciona um conjunto qualquer, né, pode destruir a preservação dos axiomas. E por que os conjuntos genéricos são esses que a gente pode adicionar? Bom, não tem uma explicação 100%, digamos, esclarecedora sobre isso, até então, né? Mas essa axiomatização pretende apresentar uma explicação parcial, pelo menos, que é o seguinte: bom, os conjuntos genéricos são aqueles que permitem um controle, né, da estrutura estendida. Né? Então, a estrutura estendida vai ser obtida como, digamos, para controlar, né, você tem que construir essa extensão a partir do M. Então, ela vai ser construída a partir do M como colapso transitivo de uma relação definida aqui, que vai depender desse conjunto que vai ser introduzido, né? É aquela relação de G pertencimento. Então, a partir do P pertencimento e do G, de um G genérico,
nós construímos a relação de G-pertencimento, né? Que é o A pertence a B segundo alguma condição correta G, né? E aí a extensão genérica vai ser obtida como colapso dessa relação, que vai ser bem fundada pelos nossos axiomas. E a partir disso, né, nós vamos poder controlar então o pertencimento lá na extensão genérica. O pertencimento lá na extensão genérica vai mais ou menos virar isso, né? Só que não vai ser bem isso, porque o colapso não é injetor. Então, nós vimos o que vai ser exatamente o controle do pertencimento lá na extensão genérica no seminário anterior, onde nós estávamos recuperando o predicado de forcing para a fórmula atômica do pertencimento. Então, eu vou retomar isso. Uma pergunta. O que você chama de, só para lembrar, né, o controle que o genérico exerce sobre a noção de força? A ideia seria, assim, na minha cabeça, seria de que a extensão genérica que você tem, ela de fato satisfaz tudo aquilo que é forçado por alguém. Né? Isso. Seria mais ou menos isso. Se não fosse genérico, teria coisas que são forçadas, mas que não são válidas no modelo genérico. Você perderia, digamos, o lema da verdade, um dos nossos axiomas, né? Isso. E aí tem uma coisa que é super interessante em relação a isso, que eu sempre me perguntei, né? Justamente até pelo fato de que eu estudei mais afinco a noção do forcing booleano, e nessa abordagem fica meio que um pouco mais claro, quer dizer, para mim, uma ideia, né, de que a extensão genérica que você obtém a extensão que você obtém com o genérico, ela tem essa propriedade meio que de canonicidade, né, meio que ela é canônica, tudo que é forçado vale, enquanto se você pegasse um ultrafiltro qualquer, no caso no booleano você sempre tem que pegar ultrafiltros em vez de filtro. Se você pega um ultrafiltro qualquer, você está escolhendo aquilo que é forçado, ou aquilo que vai valer na extensão e aquilo que não vai valer. Então o resultado tem uma certa simetria de que, se for genérico, você tem uma coisa meio canônica onde tudo vale. Mas se você não escolher um genérico, não teria problema, se não existe genérico. Pega todos os ultrafiltros e sempre vai ter um ultrafiltro onde vai satisfazer alguma coisa particular que você queira forçar. Não tem essa relação. Mas seria isso mesmo, essa ideia de que esse controle de generosidade é essa ideia de tudo que é forçado vale na extensão. Vale, e tudo que vale é forçado, nos dois sentidos. Só vale o que é forçado, na extensão genérica. Então, as propriedades do M de G, né, aquilo que o M de G satisfaz, são integralmente capturadas pelo forçado. Né? Pelo forcing e pelo G. Pelo forçado e pelo G. É o que é forçado por uma condição correta. Esse é o... E tem mais um elemento, né, que o genérico também pode ser qualquer genérico. Sim. Então tem além disso, tem uma canonicidade a mais. Né? Pode ser qualquer genérico. Justamente o que é forçado é aquilo que vale em todas as extensões genéricas. O que é forçado é o que vale em todas as extensões genéricas, que tem a condição forçando. Então nós estamos recuperando integralmente a definição desses predicados. Nós já recuperamos. Quer dizer, é um predicado para cada φ. Então, quando φ é do tipo negação, nós fizemos a definição recursiva, né, na complexidade da φ. Recuperamos a definição recursiva na complexidade da φ. Quando φ é negação, quando φ é conjunção, disjunção, multiplicação existencial, multiplicação universal, nós fizemos esses vários casos. E agora estamos nos casos atômicos. Né? Então, nós estamos recuperando, digamos, a definição
desses predicados. Para que isso vai servir? Né? Você fala assim, mas não precisaria, porque isso é um primitivo aqui nessa abordagem. É um primitivo que é suposto satisfazer os axiomas. Você tem a total razão. Em princípio, nem precisaria recuperar, né, a definição exata dos predicados de força. Né? Por que nós estamos fazendo isso? Para mostrar que depois existe um framework force genérico. Então, nós não vamos dizer assim, olha, existe um porque a abordagem tradicional apresenta. Nós vamos ver que a partir da nossa axiomatização, nós podemos entender esses ingredientes de tal modo que fica fácil construir um framework. Né? Então, nós vamos recuperar isso aqui, já recuperamos. São os filtros que intersectam todos os links. Isso aqui nós estamos recuperando agora. Isso aqui nós não vamos recuperar, vai ficar no abstrato. Qualquer relação vai satisfazer certos axiomas. Né? Mas nós vamos dar aquele exemplo que eu tinha mencionado. Né? E aí, com esse trabalho, né, fica fácil mostrar que é um exemplo, quer dizer, provar a coerência dos nossos axiomas. Nossos axiomas são satisfeitos por um framework, pelo menos. E também nós não precisamos do exemplo para provar que dá modelo. Isso nós podemos provar, independentemente do exemplo, que qualquer coisa que satisfaz os nossos axiomas será modelo, né? O M de G vai ser modelo, vai fornecer um modelo da teoria de conjuntos. Tá, então vamos retomar um pouco essa questão do pertencimento, que é um ponto-chave, né? A questão do controle do pertencimento na extensão genérica, e aí vamos partir para a igualdade. Só uma pergunta para comentar a respeito dessa última coisa que você falou. Ele vai dar um modelo, mas por conta de como é definido, é um modelo no modelo base, né? Não é um modelo aqui dentro. Você pode enxergar de fora. Fora. Nós podemos construir o M de G, de fato, né? Que vai ser mesmo uma extensão, vai conter. Mas ele é visto de fora, ele não é construído dentro. Isso, ele é visto de fora. Ele é um outro conjunto no universo, né? Os conjuntos. Mas que nós vamos trabalhar, né, o M de G a partir do M por causa do force. Né? Quer dizer, nós vamos conseguir simular o pertencimento em M de G e todas as propriedades de M de G, né? Assim, o domínio de M de G você consegue simular aqui de dentro. Esse é um dos motivos da gente usar o modelo contábil, né, também, para você poder fazer essa construção. Você começa de um modelo de déficit mais consistência. O modelo contábil aqui vai ser usado só em um ponto para provar que existem filtros genéricos. Para provar que existe pelo menos um G. E ele não é definível em M. Então você não tem que estar de fora. Vou ter que enumerar todo o M, né, de fora, claro. O M não pode enumerar a si próprio. E aí nós vamos construir um filtro genérico contendo qualquer condição inicial, né? Satisfazendo o nosso primeiro axioma, o axioma da... Então, para provar o axioma da existência dos filtros genéricos, nós vamos precisar supor a enumerabilidade do M. Mas isso é quando for, de fato, construir um exemplo de um framework. Por enquanto, nós estamos só na abordagem axiomática. Bom, então vamos pensar sobre o force, o pertencimento. Né? Então, algo assim, P força A pertence a B. Então, vou rapidamente revisar isso, né? Então, esse vai ser o controle do pertencimento em M de G.
Né? E nós queremos entender como é que isso poderia ser definido no M. Quer dizer, porque esse controle tem que ser exercido a partir do M. Certo? Então nós começamos a estabelecer uma série de equivalências. Então a primeira é a seguinte. Bom, pelo axioma, que é o lema da definibilidade, nós temos que isso é equivalente a isso. Para todo G que tem P, M de G satisfaz, eu vou colocar aqui de modo abreviado, né? Fg de A pertence a Fg de B. Né? Direto, usando isso como se fossem parâmetros, né, na linguagem. Que é exatamente o seguinte: o pertencimento em M de G, né, para qualquer extensão G que tem P, né, é controlado por isso aqui. Né? Então, quando é que o pertencimento dessas duas coisas vai valer em M de G, para um G que tem P? Quando isso vale. E se isso vale, o pertencimento vai valer. Agora, isso daqui é um modelo transitivo, né? Quer dizer, o pertencimento é pertencimento mesmo. A gente abusa da notação, né? De modo que aqui a fórmula vai ser indistinguível do fato, vamos dizer assim. Né? Então, isso é a mesma coisa que para todo G que tem P, vale que Fg de A pertence a Fg de B. Tá? Eu estou usando o indivíduo como parâmetro na fórmula, e aqui o modelo é transitivo, então o símbolo de pertencimento, né, na fórmula linguística é interpretado como o pertencimento do universo, né, ou da teoria de conjuntos de base. Aí, aí agora é que entra, né, a questão que vai aparecer a necessidade disso. Né? Por quê? Porque disso eu não posso, esse é o ponto, nós não podemos passar disso para o seguinte: para todo G tem P, vale que A pertence G a B. Isso não vale. Quer dizer, pertence P. Pertence G. Né? Quer dizer, tem um Q em G, tal que A pertence Q a B. Bom, por que nós não podemos passar disso para isso? Né? Eu vou colocar, lembrando aqui, vou usar esse pedaço para a gente lembrar. Afinal de contas, o Fg de B é exatamente o conjunto dos Fg, vamos dizer assim, de C, tal que C pertence G a B. Né? Quer dizer, o colapso, esse Fg é o colapso transitivo da relação pertence-G, que é bem fundado pelos nossos axiomas. Né? E, portanto, dizer que o Fg de A pertence a Fg de B é dizer que o Fg de A é um desses. Mas aí, então, a gente poderia dar um passo errado e dizer, então, que A tem que pertencer a G a B. Não, isso não acontece. Por quê? Porque disso
eu não posso concluir que A é igual a C. Porque a função, o colapso, nesse caso, não é injetor. Não é a relação pertence G não é extensional. O colapso não é injetor. Né? Se a gente pudesse fazer essa passagem, né? Então aqui escrito em mais detalhes seria o seguinte: existe um Q em G então que A pertence Q ali. Aqui está aí o meu controle, né, do pertencimento lá no modelo. Então, essa coisa de forçar o pertencimento poderia ser considerada meio redundante. Né? Nós temos um jeito também de eliminar isso, né? Quando a coisa é fechada para baixo, né? Ele poderia supor que esse negócio é fechado para baixo, senão nós temos um truque para transformar isso numa relação fechada para baixo e aí eliminar aqui a quantificação em G. Nós vamos já retomar isso, não vou fazer nesse caso. Mas aí nós poderíamos fazer aquele procedimento padrão de eliminar a quantificação em G e ficar com uma coisa que está no M e que só está diretamente ligada à relação de P pertencimento. Né? Bom, o problema é que isso não está certo. Né? Esse controle precisa de ajuste. Ele não funciona exatamente. Pode até funcionar um lado, mas o outro lado não vai funcionar. Não é uma equivalência. Né? Então nós vamos precisar ajustar esse controle. E isso é que motiva a introdução dos predicados de forcing. A relação de forcing entra como um ajuste do controle do pertencimento, lá no M de G, que não pode ser feito só por essa coisa aqui. O controle é mais complicado. Então nós já vamos ver. Então esse é um ponto muito importante, é bom a gente passar de novo por isso, né, para esclarecer. Então qual é a equivalência válida, não é, que nós podemos estabelecer? É a seguinte. Bom, para todo G que tem P, o que acontece? Nós podemos dizer que o FG de A tem que ser um desses. Existe um C que está em M, isso eu não vou colocar, porque C já é a notação que nós usamos para a variável de M. Existe um C tal que a FG de A é igual a FG de C. E segundo, duas coisas. C pertence G a B. Então, isso é válido. Correto? Agora nós precisamos trabalhar isso, né, aqui dentro, porque o objetivo continua sendo o mesmo, eliminar o G da formulação, de modo que nós vamos obter um enunciado em M, porque afinal isso precisa ser definível em M. Isso precisa estar em M, esse predicado. Definido. Então, o que nós vamos fazer? Então, mantém isso daqui. Existe C, então aqui vamos abrir isso. Olha, FG de A igual a FG de C. Vamos usar o nosso outro axioma, que é o correspondente ao lema da verdade.
para dizer que isso é o quê? O que vale no M de G? Só o que é forçado. Então, isso daqui quer dizer que existe, digamos, um Q em G, tal que Q força A igual a C. Né? Quer dizer que os indivíduos correspondentes são iguais lá no M de G. O M de G satisfaz a igualdade do indivíduo que corresponde a A com o indivíduo que corresponde a C. Mas o M de G só satisfaz aquilo que é forçado por alguma condição correta. Então quer dizer que existe uma condição correta que força a igualdade dos indivíduos correspondentes a A e C. E além disso, nós vamos abrir isso daqui. C pertence G a B. Isso é fácil. Vamos colocar aqui. Existe um outro Q em G, tal que C pertence Q a B. Correto? Bom, o que nós gostaríamos de fazer? Trazer esse existencial para frente, trocar com esse existencial aqui e obter aquele. Então aí a gente está colocando todas as ocorrências do G lá para frente e nós vamos ficar com aquele prefixo. Para todo G que tem P, existe um Q em G, tal que alguma coisa. Se essa coisa for fechada para baixo, nós podemos trocar esse prefixo pelo prefixo para todo R abaixo de P, existe um Q abaixo de R, tal que é a mesma coisa. Né? Mas o que dificulta isso aqui? Bom, primeiro, aqui é uma conjunção, não é uma disjunção. Para puxar a coisa, tem esse primeiro detalhe que nós podemos resolver usando a propriedade exatamente de filtro. Né? Mas tem um segundo, digamos, obstáculo para isso, pequeno obstáculo, que é que essa relação não é fechada para baixo. Nós não colocamos esse axioma aqui. Né? Até no meu artigo eu coloquei esse axioma. Poderia ser colocado como axioma, não faz mal nesse caso. Mas não é necessário e é inconveniente quando formos tratar do forcing de classes. Então, nós podemos resolver isso definindo uma outra relação fechada para baixo a partir dessa. Tá? Que é a seguinte. Então, deixa eu puxar um pouco para cá para escrever tudo aqui. Então, vou colocar aqui na linha de baixo. Seguinte coisa, para todo G que tem P, continua. A gente ainda não mexeu nesse prefixo, existe um C, tal que. Bom, existe um Q em G, tal que Q força A igual a C e existe um Q em G tal que existe um R acima de Q tal que C pertence
R a B. Então vamos ver que essas coisas são equivalentes. Bom, ficou tudo igual, só precisa ver que isso é equivalente a isso aqui. E na verdade é que isso, isso aqui tudo é equivalente a isso. Bom, vamos lá. De cima para baixo é trivial. De cima para baixo, né, a implicação é trivial, porque se existe um Q em G, então existe um R acima. Se existe um Q em G satisfazendo isso, então existe um R acima de Q, o próprio Q, satisfazendo isso. Agora daqui para cá, né? Suponha então que existe um Q em G, tal que existe um R acima de Q que satisfaz isso. Bom, pela propriedade de ser filtro, o que acontece? O R também está em G. E satisfaz isso. Então, existe alguém em G que satisfaz isso. Nesse caso, o R, certo? Então, de cima para baixo, você pega o próprio Q que existe, vai servir como a testemunha dos dois, né? Vai servir como Q e R igual a Q. E de baixo para cima, você pega o R como sendo esse cara aqui. Né? Então, essas coisas são equivalentes, primeiro ponto. Segundo ponto, esse pedaço aqui, só agora, né, do existe R para frente, é fechado para baixo em Q. Tá? Isso daqui é uma propriedade, digamos, uma relação entre Q, C e B, né, apagando esse quantificador. Uma relação aqui, né, vamos concentrar naquela relação entre o Q, o C e o B. Essa relação é fechada para baixo no Q. Supõe que o Q satisfaz a relação. Eu pego um Q' abaixo de Q. Bom, então vai existir um R acima de Q', o próprio R que está acima de Q, vai estar também acima de Q'. Satisfazendo aquilo. Então, se o Q satisfaz, qualquer coisa abaixo satisfaz. Então, isso é fechado para baixo. Então, agora nós temos aqui, existe Q em G, tal que vai alguma propriedade fechada para baixo em Q. E existe Q em G, tal que alguma propriedade fechada para baixo em Q. Quando você tem essa situação e G é um filtro, você pode unificar as coisas, né? Encontrar uma testemunha uniforme para as duas. Então, bom, tá. Para todo G que tem P, vamos continuar. Existe um C, tal que aí eu vou usar, acho que é a mesma letra, Q, né? Tal que existe um Q em G, tal que, aí, abre parênteses, o que vai valer? Q força A igual a C e existe R. Eu vou escrever aqui, vai ficar um pouquinho apertado, acima de Q, tal que C pertence R a B. Correto? Por que vale essa equivalência? Bom, daqui para lá é trivial a implicação, é só... se você tem uma testemunha uniforme, se existe um Q que satisfaz as duas propriedades, então tem um Q que satisfaz a primeira e tem um Q em G que satisfaz a segunda, no caso mesmo.
O problema é a implicação direta, daqui para cá. Então, suponha que existe um Q que satisfaz isso e existe um outro Q, linha, que satisfaz isso. Nós temos a conjunção de existenciais. A diferença agora é que esse Q que satisfaz isso não precisa ser igual ao Q' que satisfaz isso. Você sabe que existe um que satisfaz essa propriedade e existe um outro, possivelmente outro, que satisfaz essa. Então, o que acontece? Bom, mas como o G é um filtro e ambos estão em G, nós podemos pegar um terceiro no filtro que esteja abaixo dos outros dois. Né? E aí, como essa propriedade é fechada para baixo, esse terceiro vai satisfazer essa propriedade, porque está abaixo do primeiro Q, e esse terceiro também vai satisfazer essa propriedade, porque ele está abaixo do segundo Q. Né? Olha só, você tem um Q que satisfaz isso, e tem um Q' que satisfaz isso. Eu pego um Q, duas linhas, que está abaixo dos dois e que está no filtro. Esse Q, duas linhas, vai satisfazer isso, porque ele está abaixo do Q. Tudo que está abaixo do Q satisfaz isso. E ele vai satisfazer isso porque ele está abaixo do Q'. Então, existe um uniforme, Q, duas linhas, que satisfaz as duas coisas. Eu estou usando Q para não precisar mudar a letra. É uma variável ligada, muda. Bom, então nós temos isso agora. Bom, ótimo. O G foi todo para frente. Agora tem um existencial aqui, sem problema. Aqui é existencial, eu posso trocar. Então, isso equivale a para todo G que tem P. Existe um Q em G, tal que existe C, tal que vale isso daqui. Q força A igual a C e existe um R acima de Q, tal que C pertence a R a B. Tá, muito bem. Agora a única coisa que resta fazer é eliminar esse prefixo daquela forma padrão que nós já sabemos. Porque isso daqui é fechado para baixo em Q. Isso aqui tudo. Existe C, não altera nada nesse processo. Nós já vimos essa equivalência, podemos refazer. Então isso daqui fica assim. Quando você tem esse prefixo e esse negócio é fechado para baixo, você pode trocar isso do seguinte modo: para todo R abaixo de P, existe um Q abaixo de R, tal que, e aí repete aquela condição que é fechada para baixo em Q. Existe C, tal que Q força A igual a C e existe um R abaixo de Q, tal que C pertence a R a B. Então veja, o controle do pertencimento, o controle último do pertencimento, que vai ser isso daqui, não é só obtido a partir da relação de P-pertencimento de modo direto, como a gente tinha visto antes. Além desse tipo de prefixo usual, tem isso aqui, tem esse ajuste aqui. Eu tenho que fazer a conjunção. Bom, primeiro tem que fechar para baixo, mas isso é um detalhe. Agora, o importante é que você tem que fazer a conjunção com esse ajuste. Aqui não é A direto.
É um C que é ajustado aqui. Né? Para você ter o controle correto, né? O controle disso, de fato. Do que pertence a quê lá na extensão. Né? Não pode ser só o que a gente tinha visto antes. É bom que esse negócio aqui, né, é fechado para baixo, não é nada difícil de ver, né? Pega um que satisfaz tudo isso, então quer dizer que existe um C, tal que essas coisas valem. Para Então, cada C fechado para baixo. Para cada C, se você pegar um Qzinho abaixo, isso vai valer, isso vai valer, então aquele mesmo C vai satisfazer a condição para um Qzinho abaixo de Q. Então vale essa equivalência. Bom, então é importante retomar isso para a gente colocar as coisas em perspectiva. Né? Nós estamos não só recuperando a definição dos predicados de forcing, algo que vai nos permitir definir, dar um exemplo de um framework forcing genérico, né? E ver que, bom, quer dizer, a construção, nossos axiomas vão dar uma espécie de categoricidade para a coisa. Você estuda a construção do forcing pela primeira vez, você fala assim, mas por que isso? Por que essas escolhas definicionais? Por que você escolheu pertencimento desse jeito? Por que você escolheu os predicados de forcing assim? Por que a gente escolheu a genericidade como sendo essa coisa de intersectar densos? Né? São várias escolhas que parecem meio desconectadas, meio independentes, né? E que você não vê exatamente a estrutura lógica por trás. Nossos axiomas dão alguma unidade, né? No sentido que todas essas escolhas podem ser derivadas a partir dos axiomas. Então você explica, essas escolhas são feitas assim para que os axiomas sejam satisfeitos. É necessário que seja assim. É uma condição necessária para você ter o axioma, a dualidade fundamental, né? Que é isso e isso. Basicamente, né? Nós usamos aqui duas vezes. Para você ter a dualidade fundamental, né? Você vai ter que isso tem que ser equivalente a isso. Você foi derivado, isso é uma condição necessária. A dualidade fundamental implica essa equivalência. Implica que o genérico tem que intersectar todos os densos, é o que nós vimos antes, e que nos permitiu a passagem desse prefixo para esse. Isso aqui está dizendo o seguinte, todo G que tem P tem um Q nesse conjunto. Isso aqui está dizendo que esse conjunto é denso abaixo de P. É a mesma coisa que os conjuntos fechados para baixo, ser denso abaixo de P e intersectar os filtros que tem em P. Isso é uma equivalência que vem também dos axiomas. Não é? Bom, então, quer dizer, as coisas estão se encaixando. Agora falta lidarmos com a igualdade. Veja que apareceu forcing a igualdade aqui. No forçar o pertencimento, acaba dependendo de forçar a igualdade. Isso aqui é uma fórmula que faz sentido no M. A gente vê isso como, bom, não tem referência a G, mas nós podemos ver que realmente tudo aqui está no M. Essas coisas R, P, são indivíduos do M. C
Então, essas quantificações todas, né, estão limitadas a M. Essa relação é uma relação no M, é a relação R básica do M. Isso aqui é quantificação no M. E isso aqui é suposto ser definível no M, como todos os predicados de força. Uma relação definível entre Q, A e C. O que falta a gente dizer que relação é essa. Bom, vamos começar. Seria qual relação? Que relação é essa? O que ela é equivalente? Como é que isso é definível? Qual seria, digamos, a definição disso no M? Fala. Eu fiquei um pouco confuso na parte que você falou que o C também, você pode escrever um C' também que ele é fechado para baixo. Não. Assim, essa propriedade que você começa aqui no C e vem até aqui. Tá. Essa é uma condição sobre o Q, né? Fixando A e B, né? O A e B estão fixos como parâmetros lá, né? E aí fixando também o Q, né? Fixando o A e o B, né? Nós vemos que essa fórmula que começa aqui e termina aqui expressa uma condição sobre Q. Essa condição é fechada para baixo. Por quê? Suponha que um certo Q satisfaça essa condição. É que eu estava achando que era o C. Não, fechado para baixo é sempre no Q, na ordem. Aí, se você pega um Q que satisfaz essa condição, e pega um Q' qualquer abaixo dele, esse Q' vai satisfazer a condição com o mesmo C. Não precisa pegar um C'. Bom, então vamos começar, né, a lidar com força e igualdade. Não vai dar para fazer hoje a coisa toda, nós vamos precisar de talvez mais uns 2 encontros para deixar a questão bem clara, né? Tem muitos elementos envolvidos, mas nós vamos talvez começar a fazer algumas manipulações aqui. Principalmente porque vai depender do pertencimento. Nós vamos tem uma interdependência. Uma dependência Tem que eliminar. Que isso é bem feito. Eu vou chamar bastante atenção para esses pontos, né? Então vamos fazer aqui a questão do força e a igualdade. A primeira coisa é que, veja, o que possibilitou essa troca aqui? Que esse é um quantificador existencial e esse também é existencial. O que acontece com a igualdade? Se você for tentar sair fazendo, a gente pode tentar começar a manipular aqui do jeito que nós faríamos com pertencimento, né? E aí nós vamos ver que tipo de obstáculo pode surgir. Mas o que vai acontecer é que a igualdade vai aparecer um universal. A extensionalidade. Então, vai ser mais vantajoso trabalhar com a diferença. Depois a gente vê isso. Mas vamos tentar começar aqui com a igualdade. Então, como é que seria isso? Então, a mesma coisa de antes. Escreva um pouco mais para cá. Para todo G que tem P, M
satisfaz. Vou abusar da anotação de novo, é o usual. O que é abuso de anotação? Ah? Percebi. Por que é abuso de anotação? É porque aqui seria uma fórmula, né? Então eu estou usando, né? Então teoricamente numa fórmula só podem aparecer objetos sintáticos. Então eu estou usando essa notação aqui como nome e como denotação, né? É a diferença, eu costumo explicar no curso de lógica, né, entre as seguintes frases, digamos. Ana tem 3 letras. Ana tem um colar. As duas frases podem ser ditas, né? Aí nós estamos usando a mesma palavra Ana. Só que nas duas frases, essa palavra representa coisas diferentes. É a diferença clássica lá de uso e menção, né? Então, na primeira, Ana tem 3 letras, né? Você está mencionando a palavra. Você está falando, na verdade, sobre a palavra Ana. Na segunda, você está falando sobre a denotação de Ana. Ana tem um colar, né? Não é a palavra que tem um colar. E também não é a pessoa que tem 3 letras, né? E muitas vezes nós abusamos da anotação porque fazer essa distinção toda hora gera um excesso de informação para a gente, né? A gente teria que toda hora diferir o nome da coisa. Por exemplo, símbolo de igualdade. Aqui está ocorrendo como símbolo. Depois vai ocorrer como a igualdade na metalinguagem. No nosso caso, é sempre a diferença de linguagem e metalinguagem. Por quê? É lógica, principalmente a partir de quando começou a trabalhar essa questão da relação de verdade, que é uma relação entre a linguagem e a coisa, vamos dizer assim, teve que introduzir essa questão da metalinguagem para falar da coisa. A metalinguagem é uma outra linguagem, não é? Então, quer dizer, você vai precisar também de palavras para falar das coisas e palavras para falar das palavras. Precisa desses 2 níveis, né? Só que, bom, muitas vezes, né, nós identificamos ou passamos por cima dessa distinção e identificamos os 2 níveis de linguagem. Então agora eu vou fazer isso aqui, vou passar daqui para todo G que tem P, FG de A é igual a FG de B. Isso aqui seria a frase, isso aqui seria o fato. Se fosse escrever precisamente, seria M de G satisfaz X igual a Y, onde X está atribuído a FG de A e Y está atribuído a FG de B. E teria que usar outro símbolo para igualdade também. Se fosse fazer todas as distinções. Tem gente que faz. Fica menos humano, digamos. Fica uma coisa mais para a máquina. Mas é bom aprender assim e depois se liberar de usar uma notação mais. Isso. A matemática é abuso de notação o tempo inteiro, porque se nós fôssemos controlar, é igual a coisa, a matriz e a transformação linear. São coisas diferentes, mas você usa a mesma letra o tempo todo. Porque se você fosse, acaba o alfabeto grego, acaba o alfabeto gótico, acaba o alfabeto hebraico, as coisas, né, ficam um pouco humanas. Só a linguagem a gente já não consegue mais dominar. Bom, mas então apareceu isso. Isso é o fato, isso é a frase. Isso é uma referência ao fato. Porque o fato, na lógica também, é relativo ao mundo. Não tem um único mundo subjacente. A cada estrutura vai ter os seus fatos.
Então, bom, é isso. Isso daqui tudo, não mais que isso. Agora, o que é FG de A igual a FG de B? Tem os mesmos elementos. Agora, digamos, nós estamos na metalinguagem, que é a teoria de conjuntos. Então, esses dois indivíduos, que são indivíduos dentro do universo dos conjuntos, Que tem pertencimento a... que por acaso estão no MDG, mas a fortiori estão no universo dos conjuntos, são iguais se e somente se tem os mesmos elementos. Então, digamos, vou colocar aqui para todo x, né, a linguagem do universo dos conjuntos. Depois nós vamos mudar um pouco a notação. Para todo x, x pertence a FG de A, C e somente C. X pertence a FG de B. Bom, ok, né? Nós poderíamos analisar essa questão do x pertencer a FG de A, né, pelo forcing do pertencimento, coisa assim, isso aqui também. O modelo é transitivo, então você sabe que o x é um FG de um C. Isso, para estar aqui, né? O x tem que ser um FG de C, eu vou introduzir essa notação. E aí nós poderíamos analisar isso em termos do force em pertencimento, né? Ok, só que lembra o que eu falei, apareceu aqui um quantificador universal, daqui a pouco como aquele lá, nós vamos transformar isso aqui para todo C, né? Usando essa propriedade que o Alfredo mencionou, que as coisas que estão em FG de A são FG de algum C, similarmente para o B. Então, mas aqui vai aparecer um para todo, e aí nós não vamos conseguir trocar com o existencial que vai existir Q em G que vai aparecer ali. Vamos continuar aqui. Então, para todo G que tem P, eu posso trocar isso pelo seguinte: para todo C, FG de C pertence a FG de A, C e somente C. FG de C pertence a FG de B. Correto? Né? Uma coisa, enfim, implica a outra, porque os únicos elementos que a gente tem que ver são desse tipo FG de C. Né? Mas você vai ter que recorrer à igualdade. Não, aí aqui isso vai ser equivalente ao seguinte: aí aqui isso está dizendo que em M de G vale FG de C pertence a FG de A.
Mas isso só vale se existe um Q em G, tal que Q força C pertence a A. E isso aqui tem que ser equivalente a existe um Q em G, tal que força C pertence a B. Tá, ok. Agora nós temos algumas dificuldades, né? Então, o que nós queremos é jogar o G lá para frente, né? Essa quantificação a gente pode puxar, né? Se você tem, digamos, Em geral, não. Existe XA equivalente a existe XB, né? O que você pode fazer? Bom, você, por operações prenexas, multiplicaria essas quantificações, né? Quer dizer, existe um X tal que A é equivalente a existe um X tal que B. Isso não é a mesma coisa que isso. Não é. Né? Isso é, digamos, diferente. Né? Você pode ter um X, por exemplo, suponha que isso é verdade e isso é verdade, então são equivalentes numa estrutura. Mas que A e B são complementares, né? Então, o B pode ser não A. Aí não existe um X tal que A é equivalente a não A. Né? E também não vale comparar todo, pelo mesmo motivo. Pior ainda. Então essa é uma primeira dificuldade, que a igualdade introduz essa equivalência e torna complicado puxar esses quantificadores para frente. É impossível fazer? Não, tem prenexação. Aqui vai aparecer, a prenexação vai multiplicar. Você vai ter que considerar quantificadores diferentes. E aí são duas implicações. Então aí ficaria para essas implicações também para duas. Essas duas implicações você teria que considerar os quantificadores independentes. Então daria 4. Para cada implicação são dois quantificadores independentes, são duas implicações, né, numa conjunção, também tem que multiplicar. 4. Bom, a conjunção a gente poderia talvez reduzir esses 4 para 2, tratando a conjunção do mesmo modo que nós fizemos ali, com filtro, operações fechadas para baixo. Mesmo assim, bom, ainda teria uma certa multiplicação. Mas mesmo assim, digamos que a gente conseguisse, e aí puxa para cá, né? Vai ter um existencial, universal, enfim. E aí o universal você poderia trocar com esse aqui, mas o existencial não dá para puxar. Bom, tem como fazer? Tem, claro. Mas tem modos mais fáceis, né, que mais convenientes de lidar com isso. Então aqui a gente chega numa situação que
podemos fazer, mas vai ficar uma coisa confusa e tal, né? Então nós temos que buscar, né, saídas mais inteligentes. Então, bom, isso daqui vai se tornar complicado. Então, qual é uma saída interessante para esse problema? Que eu vou começar, pelo menos, só a indicar. Nós vamos considerar a diferença. Vamos considerar isso, P força A diferente de B. Ele vai ter uma forma mais favorável para jogar o quantificador lá para frente, né? E nós podemos tratar a diferença como se fosse o primitivo. Até agora nós não discutimos essa coisa dos primitivos da linguagem. Poderia ser o não pertencimento primitivo e o pertencimento definido, porque nós temos negação. Então esse poderia ser o símbolo primitivo da linguagem. E a igualdade ser definida como a negação desse. Tudo bem, a gente tem a negação, né? A gente tem o force da negação, né? E aí nós precisaríamos testar apenas a coerência, digamos, da coisa. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha um desenvolvimento para isso aqui. P forçar a igualdade vai ser definido como P forçar a negação da diferença. E aí é para todo Q abaixo de P, Q não força a diferente de B. Nós já sabemos. E aí nós podemos testar a coerência também para ver que forçar isso seria a mesma coisa que a negação da igualdade, né? Então, forçar a negação da igualdade seria a mesma coisa que forçar a dupla negação da diferença. Mas nós já vimos que tem eliminação da dupla negação no nosso quadro. O nosso quadro de forcing é clássico, então isso é a mesma coisa que forçar a diferença. Então, realmente, P força a diferença, P força a negação da igualdade, onde a igualdade é definida como a negação da diferença. O nosso forcing tem a eliminação da dupla negação. Então, enfim, nós podemos usar a diferença sem problema algum. E aí, como é que seria? Só para, assim, vamos olhar aqui. Nós poderíamos mexer direto. Colocar diferente. Então eu vou só indicar algumas mudanças por enquanto e nós continuamos na próxima. Isso é cansativo. Então aqui, colocando a diferença, aqui aparece a diferença, aqui não muda nada, é só isso. Mas o importante aqui muda. Existe um x, o x está em um e não está no outro. Aí isso fica assim. Deixa eu apagar aqui um pouco. Então isso daqui nós vamos começar a trabalhar. E x não está aqui, ou x não está em f de A e x está
FG de B. Né? Aí o que vai resultar isso? Aqui vai ficar, existe C, né? Então aqui esse aqui vira conjunção, né? Ou FG de C pertence a FG de A, não pertence, e FG de C pertence a FG de B. Não é? E aqui também ficaria, existe C. E aqui nós teríamos a conjunção pode ser unificada pelo fechamento para baixo. que pode ser, existe que pode ser jogado para frente. Então vamos unificar, que força C não está em B, né? E aqui o ou, do mesmo modo, vai aparecer um existe que aqui, e como é disjunção, a gente pode jogar lá para frente. Então tem outro parênteses aqui. E aí pela lógica. E aqui é uma equivalência lógica, que força C não está em A e que é que os dois são fechados para baixo. Né? Força C está em B. Só uma pergunta assim, prejuízo ser definido, né, em alguns lugares se define a diferença, mas se define o não estar contido. E aí você evita essa fórmula grande. Poderia ser pelo contido, simplificar um pouco. Né? Enfim, aqui a gente está fazendo bem explícito, mas poderia ser uma estratégia inteligente usar também. Como fazer a fórmula, o não estar contido. Né? A fórmula do não estar contido. Essa é uma boa sugestão. Aqui nós vamos parar aqui agora, e de todo modo aqui, ó, posso trocar. Né? E aí nós poderíamos, numa primeira parte, eliminar o G. Mas aqui o nosso problema não é só de eliminar o G. Aqui apareceu uma circularidade. Porque o forcing do pertencimento, que está aqui ainda, foi bom que a gente não apagou, está definido em termos do forcing igualdade. E o forçar a igualdade está sendo definido em termos de forçar pertencimento. Então tem uma circularidade aqui que precisa ser eliminada. Né? Porque o pertence aqui é bem fundado. E aí, como aqui aparece, tem essa coisa que o C que aparece aqui diminui de posto para essa relação bem fundada em relação ao B, né? Aqui vai diminuir em relação ao B e em relação ao A. Aí nós vamos, né? Esse C é o mesmo para todo mundo. Ele vai diminuir de posto em relação ao B e em relação ao A. Aí nós vamos conseguir
quebrar essa circularidade por meio de uma recursão. É chato, né? Ou diminuir em relação a B, ou diminuir em relação a A. Não, na verdade nós vamos introduzir dois elementos, né? E ver que, quer dizer, nós vamos reduzir isso para o igual. Na redução desse pertencimento para o igual, vai entrar um indivíduo D aqui no lugar do B e um indivíduo D no lugar do A. E esse indivíduo cai. Né? Esse é mais um motivo para usar o não contido. Porque você tira essa. Mas tem que ver isso. Né? Isso vai ser definido em termos dele próprio, só que para C e D de posto abaixo, de A e B. Quer dizer, o máximo dos ranks, vai pegar o máximo dos ranks vai cair. Então, aí nós vamos conseguir mostrar, digamos que, uma definição para aquilo. Mas, de novo, isso não seria necessário na nossa abordagem, porque aquilo é um primitivo, não é preciso ser definido. Mas ele é preciso, por outro lado, mostrar isso para mostrar a coerência dos nossos axiomas, quer dizer, não que existe um exemplo, né? Porque construir um exemplo. E na hora de construir um exemplo, nós vamos usar isso. E isso vai mostrar para a gente, não, o exemplo pode, de fato, ser construído por recursão transunida, como é na abordagem tradicional. Então, nós retomamos isso no próximo encontro, tá? É um tema, é uma parte mais espinhosa desse capítulo de recuperar os predicados de forma.